Como que alguém que começou a carreira em vendas tem a carreira toda pautada na área de dados? Bom, gente, eu sou o Rafael, eu tenho mais de 10 anos de experiência em carreira de dados, já trabalhei para empresas como XP, Nubank, para Forbes dos Estados Unidos, e, na verdade, o meu primeiro emprego, o meu primeiro estágio não foi na área de dados, foi na área de vendas. Então, como que eu fiz essa mudança? Como que alguém que sai de uma área de vendas consegue migrar, assim, para uma área de dados e ter toda a carreira pautada nisso? Bom, então eu vou contar um pouco sobre minha carreira. Eu comecei com 19 anos como estagiário de SDR, que é basicamente um time ali de pré-vendas. Então minha função era basicamente pegar leads que estão frios ali e mandar para vendedor. Eu trabalhava na Simpla, que é uma startup em Belo Horizonte, de eventos. Então era basicamente, eu entrava em contato com produtores de eventos, entendia um pouco mais sobre esses eventos e passava ali para o consultor adequado para atender aquele cliente e fechar de fato um evento com a Simpla. Só que eu sempre fui mais introspectivo, digamos assim, eu não gostava muito de ligar para clientes, eu gostava mais da parte ali de meio que rotear os clientes para os vendedores. Então eu comecei a fazer várias planilhas de Excel que me ajudavam a ter esse tipo de controle, né? Entender quantos leads chegavam por dia, quanto tempo médio que a gente demorava para converter, qual que era a nossa taxa de conversão. E eu fazia isso tudo em planilhas automatizadas, assim. Eu me formei em administração e eu tive aulas de Excel durante a faculdade. Então, sabia muito bem fazer macros, um pouquinho de VBA, umas coisas mais avançadas assim que usuários normais do Excel normalmente não fazem. E eu meio que criei um banco de dados, assim, de oportunidades de negócio para a Simpla. Então, eu tinha todo o controle ali mensal que a gente fazia um report, né, para o gestor de vendas e também para o CEO da empresa, para mostrar o quanto que o time estava trabalhando, né, quantos clientes a gente conseguia fechar, qual que era a taxa de efetividade de cada vendedor e por aí vai. E assim, gente, 10 anos atrás, não existia muito esse termo de analista de dados, engenheiro de machine learning, etc, né? Eu nunca tinha ouvido falar de área de dados, assim. A Simpla também não, na época. Então, não existia um time de dados naquela época. Até que passou a existir. Eles contrataram uma primeira pessoa, que a ideia era que ele formasse uma equipe de dados ali dentro da Simpla, e essa pessoa ela foi procurando, assim, outras pessoas dentro da empresa para ver se tinha alguém para meio que fazer uma parceria com ela, e ela ficou sabendo que eu fazia várias planilhas no Excel, que eu tinha todo esse banco de dados e falou, pô, eu acho que essa pessoa aqui tem potencial para me dar uma ajuda. E ele me ofereceu essa oportunidade de começar um time de dados ali na empresa junto com ele. Eu não sabia nada, gente. Eu não sabia o que era BI, eu não sabia codar, eu não sabia SQL, Python. Nunca tinha ouvido falar de Tableau, Power BI. Minha carreira ia ser mais voltada para administração mesmo. E eu falei, beleza, vamos. Eu tinha um instinto de que aquilo ali poderia ser a área do futuro, né? Beleza, entrei de cabeça e tal, e ele foi me passando, tipo assim, nós temos esse banco de dados aqui, precisamos fazer essas consultas aqui das tabelas. E eu falei, tá, me passa alguns códigos de exemplo aí que eu vou aprendendo. E eu ficava olhando pra tela dele assim, vendo ele escrever. Na época era muito trabalho presencial, né? Isso ajuda muito, inclusive. Aí fui vendo ele escrevendo, fui pegando a manha ali do que eu precisava fazer para extrair uma informação, de como somar, como tirar a média, como fazer joins, etc. E fui aprendendo. Peguei SQL desse jeito. E as dúvidas maiores que eu tinha, obviamente, na época a gente não tinha chat GPT também, né? A gente usava o Google e o Stack Overflow e isso funcionava, assim. Aí ele foi me dando umas dicas, né? Tipo, pô, aprende Python. Eu peguei um curso online, assim, meio que self-service de Python, que eu lia a teoria, tinha a prática aqui e conseguia fazer ali de forma rápida, não precisava assistir vídeo-aula, porque eu não sou muito fã de assistir vídeo-aula, eu acho que eu perco muita atenção. E por aí foi. Então, assim, eu migrei para uma oportunidade mesmo. Eu tava dentro da empresa, comecei a fazer as coisas de uma forma diferente, comecei a fazer as coisas de uma forma analítica e teve uma pessoa que acreditou em mim. E a partir daí que acreditou em mim, eu fui aprendendo, gente. E assim, eu acho que olhando pra trás, assim, depois de 10 anos, eu sempre peguei essa situação de oportunidade e levei pra minha carreira. Eu já fui gerente na Simpla mesmo, eu tive mais de 10 analistas sob meu comando e eu já contratei analistas para diversas empresas também, fiz vários processos seletivos. E assim, gente, na minha visão de recrutador, quando eu estou nessa posição de recrutador, eu não olho muito assim se a pessoa, tipo assim, dependendo da posição, tipo uma posição mais sênior, realmente a pessoa precisa ter experiência e tal, mas se eu tô contratando um júnior, a coisa que eu mais pego é se aquela pessoa tem aquele pensamento analítico, se ela tem aquela curiosidade, se ela tem um conhecimento de negócio, porque toda essa parte técnica, gente, vocês conseguem aprender ao longo do tempo, igual eu aprendi vendo outra pessoa escrevendo SQL. Agora, ter esse pensamento analítico de como resolver problemas de uma forma mais analítica, assim, de uma forma mais sistêmica, isso que é o valioso para a função, que é o valioso para a profissão, né? Então, assim, se você ainda acha que
pô, será que eu só consigo entrar no mercado se eu já tiver aprendido tudo, SQL, Python, etc. Eu preciso estar mega preparado para uma vaga, ou então eu só consigo entrar para a área de dados se eu aplicar para vaga de dados. Dá uma olhada nas outras vagas, às vezes você pode ter uma oportunidade em marketing, em vendas, na área de operações, que é uma oportunidade assim mais analítica, sabe? Você ficar uma parte mais na gestão analítica do time, que isso pode ser uma ponta, pode ter uma contratação interna ali dentro da empresa e falar, opa, temos fulano aqui, fulano é bem analítico, eu acho que se a gente pegar um pouquinho na mão dessa pessoa, ele consegue aprender e executar a função. Eu já vi isso acontecer em várias ocasiões nas empresas que eu trabalhei. Então, assim, abre um pouco o horizonte. Você não precisa aprender tudo para você começar a entrar na área de dados. Você só precisa, de fato, ter aquele pensamento analítico, ter um pouco de curiosidade, ter força de vontade e ter vontade, de fato, de aprender e de entrar no mercado novo, né? Então, gente, isso foi um pouco da minha história, assim, de como eu saí da área de vendas, assim, e fui para a carreira de dados. Depois disso, eu nunca mais tive nenhuma outra função fora a função de dados, de fato. Acabei me formando em administração, fiz uma especialização ali em Big Data, mas assim, eu acho que esse misto, assim, de ter me formado em administração e ter uma carreira toda de dados é o que me faz hoje um profissional muito valorizado, né? Hoje eu consigo conversar as duas línguas, né? Conversar a língua técnica e conversar a língua de negócio também. Enfim, essa aí foi a minha história, um pouquinho da minha história. Se vocês tiverem mais curiosidades ou querem saber outros temas em específicos relacionados a dados, segue o canal, manda um comentário aí embaixo, eu vou ler todos os comentários e talvez possa ser a pauta do próximo vídeo aqui também. Então aquele abraço e até o próximo vídeo.